Olá, eu sou a Nara Buriti, eu sou médica cardiologista e ecocardiografista, eu trabalho em terapia intensiva no Hospital Estadual do Mário Covas e sou professora de cardiologia da Faculdade de Medicina do ABC. A ideia de hoje é a gente falar sobre a reflexão vesical dentro do módulo de aplicabilidades práticas da ultrassonografia. Então, eu gostaria de trazer para vocês um caso clínico para poder encenar um pouco quando nós vamos aplicar a avaliação de reflexão vesical. Então, temos um paciente internado em leito de terapia intensiva devido à insuficiência cardíaca descompensada e que evolui nos exames laboratoriais com piora da função renal, piora da creatinina, piora da ureia e com distúrbios hidroeletrolíticos limítrofes. Ao controle dos sinais vitais das últimas 24 horas, o paciente apresenta-se um pouco oligúrico, com uma diurese total de 200 ml nas últimas 24 horas. O questionamento que a gente faz nessa hora é se o paciente está com uma oligúria por uma má perfusão renal, por evolução para um choque cardiogênico, então evoluindo por uma IC perfil C, ou se esse paciente está com uma retenção urinária, apresentando um bixigoma após um estímulo diurético. É nesse cenário em que o ultrassom vai ser muito útil para a gente avaliar quais dessas possíveis hipóteses esse paciente está passando. Então, antes de mais nada, quando a gente tiver a disponibilidade do ultrassom, a gente precisa organizar o nosso ambiente antes da gente começar o nosso exame. Então, a ideia é que a gente esteja do lado direito do paciente, né? O paciente estando em decúbito dorsal horizontal, que vai ser a situação na maior parte dos pacientes, né, em leito de UTI, né? E que ele esteja com os seus joelhos fletidos, de forma que isso possa tornar a parede abdominal um pouquinho mais flácida. No aparelho de ultrassom, a gente vai ter que colocar o preset abdominal ou renal. Então, vai depender muito do aparelho em que você está usando e aí você vai procurar o preset abdominal ou o preset renal, tá? Dos 3 probes que nós temos disponíveis, a gente vai dar preferência como primeira alternativa o uso do probe curvilíneo. Se por acaso esse probe tiver com algum problema, não tiver disponível no momento, a gente também pode usar o setorial. Qual que é o probe que a gente não vai conseguir utilizar nessa situação? É o linear. Então, temos como primeira opção o curvilíneo e segunda opção o setorial, que é o mesmo que nós usamos, por exemplo, para variação cardiológica, tá? Então, o paciente está lá em decúbito dorsal, joelhos fletidos, e com o probe curvilíneo, a gente vai colocá-lo próximo aqui do quadril, tá? Com o índex para a cabeça do paciente, tá? Então, esse é o índex que é o nosso referencial do aparelho de ultrassom, e aí, dessa forma, nós teremos uma visão longitudinal da bexiga. Detalhes importantes para a gente poder colocar esse probe e ter uma visão melhor da bexiga